Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Natureza da Informação. Estamos no sexto tópico sobre código e tratamento de erros, e essa é a segunda parte desse tópico 6. Nesse segundo tópico, nós iremos ver os códigos corretores de erro, mais especificamente a codificação Hamming. Como vimos na primeira parte, a codificação Hamming é uma combinação inteligente de bits paridade, tá, inseridos em lugares de forma a gerar um código de localização do bit que indicou o erro. Tá? Então a gente vai ver com mais detalhes essa codificação para vocês terem uma ideia melhor de como funciona essa codificação. A inspiração desse algoritmo é pela própria lógica que nós vimos na primeira parte, né, usar a paridade horizontal e vertical para permitir a localização do bit com erro. No caso do Hamming, ele está utilizando uma sequência binária de localização, de colocação dos bits de paridade e a identificação do erro e localização desse erro através dessa codificação binária. Tá? Então o primeiro passo que tem que ser dado é identificar quantos bits deverá ser acrescentado nos dados originais, os bits originais, para que eu possa conseguir localizar esses bits. Tá? Então, se D, por exemplo, no caso, for o número de dados, bits de dados, então o número de paridade P deverá atender esse critério, essa fórmula que está aí a equação 1. Tá? 2 elevado a P, ou seja, é um número binário, né? Deverá ser maior ou igual a D mais P mais 1. O que significa isso? Parece complicado, mas na verdade é o seguinte. Tá? Então, se o D for 4, por exemplo, quantos bits de paridade eu vou precisar para localizar o bit com erro? Tá? Então, para isso, vou ter que acrescentar também o próprio bit de paridade. Tá? Então, se por exemplo, eu estou colocando 4 bits de dado, né, e acrescentando mais 2 bits de paridade, tá, vai dar um total de 6 bits. Tá certo? Do 4 de dado mais 2 de paridade. 6 bits, né, ou 6 posições, eu não consigo localizá-la somente com 2 bits, porque 2 bits vai dar 4 valores, 4 posições diferentes. Né? 4 posições para 6 não vai ser possível. Tá? Então por isso que essa fórmula, né, ele tem um maior ou igual. Então 2 elevado a P, que é o número de posições, deverá ser maior ou igual, pelo menos, para atender esse critério, né, D mais P mais 1. Então, no caso, voltando ao exemplo de 4 bits, né, se temos 4 bits de dados, qual deverá ser o tamanho do P? Né? É por tentativa e erro. Tá? Então, ele deu o exemplo do 2, a gente viu que não atende, né, o 2, e vamos ver agora o P igual a 3. P igual a 3, nós temos o D, que é 4, mais 3 bits de paridade, vai dar 7, mais 1 vai dar 8. Né? E aí, 8 posições, e 2 elevado a 3, né, é 8. Ou seja, 3 bits de paridades, né, ambos o lado da equação, vai ser suficiente para identificar e localizar o bit de erro, né, bit de paridade de erro. Tá? Então, esse é o primeiro critério, identificar quantos bits serão necessários para bits de paridade serão necessários para formar o código completo. Né? Então, a primeira tarefa do algoritmo é determinar esse P. Então, portanto, quanto maior o D, né, por exemplo, se o D tiver 5 dados, por exemplo, quanto maior o D, o P, o número de bits paridade, deverá ser maior também, para contemplar mais posições a serem identificadas e serem localizadas. Tá? A gente vai ver como um exemplo, aí fica mais claro exatamente o que significa esses bits de paridade e como esses bits serão inseridos. Tá? A segunda tarefa, depois de identificar a quantidade de bits de paridade, é inserção desses bits dentro do código. Diferente do bit de paridade horizontal, né, onde a gente coloca o bit de paridade
ou no começo ou no fim do código, e do bit também de vertical, por exemplo, que a gente coloca no fim, é uma palavra, é um código no final de todos os códigos anteriores. No algoritmo de Hamming, os bits de disparidade são inseridos em determinados pontos dentro do código. Então, numerando primeiro o bit, né, nós temos então 4 bits de dados e 3 bits de paridade. Total dá 7 bits. E a ideia é numerar os bits, identificar os bits, né, exceto tirando o 0, né, não existe a posição 0. Então tem a posição do bit 1, bit 2, bit 3 e assim por diante, até o bit 8. Dá um total de 7 bits. Né? E aí, onde inserir esses bits de paridade? Tá? Os bits de paridade serão colocados nas posições correspondentes à potência de 2. Tá? Então, a ideia, da mesma forma que o valor inicial de bit de paridade foi determinado em cima da potência de 2, a ideia é localizar e colocar esses bits de paridade dentro das potências de 2. Né? Então, quais são as potências de 2? 1, 2, 4, 8 e assim por diante. Né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3, no caso aqui. Né? Como são 3 bits de paridades, eles deverão ficar na posição 1, 2 e 4. Tá? Então, voltando à lista anterior, onde você tem todos os bits de 1 até 8, né, localizados. Então, o bit de paridade deverá ficar no bit 1, no bit 2 e no bit 4. Tá? Então, isso resulta nessa figura aqui embaixo, onde nós temos o P1 na posição bit 1, o P2, que é o bit de paridade. Tá? O P2 é o segundo bit de paridade, localizado na posição do bit 2, o primeiro dado, o dado mais significativo, e depois o P3, que é o terceiro bit de paridade, colocado na posição 4, tá? A posição 4 que está aqui em cima. Tá? Se tivermos 4 bits de paridade, o quarto bit de paridade vai estar localizado na posição do bit 8, é onde está o D4 agora. Tá? Não será necessário porque nós vimos que para 4 bits de dado bastará 3 bits de paridade. Mesmo assim, vocês vejam que quase dobrou o tamanho, né, original. Nós temos um dado original de 4 bits, ele virou 7 bits no total. Tá? Mas, em compensação, através do algoritmo de Hamming, foi possível agregar uma propriedade a mais, que é uma propriedade de localizar e corrigir o erro. Tá bom? Então, vamos continuar seguindo esse exemplo para ver como esse algoritmo funciona. Bom, para facilitar o entendimento do algoritmo de Hamming, a gente montou essa tabela esboçando as principais características, né, as principais informações necessárias para fazer o algoritmo do Hamming. Tá? Então, na linha mais em cima nós temos a identificação dos bits de paridade, né, paridade 1, ou paridade 2, paridade 3, inserindo nesse bit de paridade os bits de dados, D1, D2, D3 e D4. Tá? A posição dos bits está na linha a seguir, né, que é a posição numerada de 1 até 7. E o código binário dessas posições. Tá? Então, o 001 referente à posição 1, 010 referente à posição 2 e assim por diante, até a última posição 7, que seria a posição 111. Tá? Foi marcado também em amarelo, né, os bits de paridade. Tá? Então, a ideia é colocar na linha seguinte o bit de dados, né? Vai ficar em branco somente a parte onde está as colunas em amarelo, que são os bits de paridade. Tá? E depois, à medida que formos calculando, né, os bits de paridade, inserindo os valores dos valores do bit de paridade. Tá bom? Bom, reparem que as posições em binário dos bits de paridade, né, que estão em amarelo, tá?
os valores, né, o 001, 010 e o 100, que identificam as posições dos bits de paridade, eles têm somente um único 1 dentro desse código. Tá? E isso é normal, porque isso é esperado, na verdade, porque as posições, os bits de paridade foram inseridos nas posições binárias, ou seja, por serem binárias, por serem potências de 2, né, terão apenas um único 1 em diferentes posições. Então, no P1, né, que está na posição 001, né, ele tem um bit 1 na primeira casa. O P2, que está na posição 010, tem um bit 1, né, no bit do meio, na segunda casa. E o P3, que está na posição 4, né, que é a posição 100, tem o bit 1 na terceira casa, né, na casa mais significativa. E assim por diante, né? À medida que for inserindo os bits de paridade para dados maiores, vai precisar de mais bits de paridade, você vai inserir o bit de paridade nas posições de potências binárias, potência de 2. Portanto, o P4, se houvesse, no caso não tem, ele ia ficar na posição 8, que seria 1000. Tá? Qual que é a ideia então? A ideia é que ele marque em cada um desses bits de paridade a posição do bit. Tá? A partir dessa posição, ele irá permitir a seleção dos bits que serão utilizados para cálculo da paridade. Tá? Então, nesse exemplo aqui do P2, que tem um bit 1 no meio, né, até 010, quais serão os bits que serão utilizados para fazer o cálculo da paridade, né, do cálculo do P2? P2 precisa, claro, dos bits para ser utilizado, para checar se vai dar par ou ímpar, e de acordo com se for a seleção for par ou ímpar, ele deverá deverá ser calculado um valor 0,1 para ele. Tá? Então, quais são as posições que tem um 1 no meio, incluindo o próprio P2? Tá? Então, seria então as posições 2, 3, 6 e 7. Vamos ver então, vamos conferir. Tá? Então, no caso do P2, tá aqui, o P2 tem um 1 no meio. Então, quais seriam as posições que tem um 1 no meio? É o próprio P2, o D1, a posição 3, né? O 0, 1, 1, tá? Que tem um 1 no meio. A posição 4 não tem, né? A posição 5 também não tem um no meio. A posição 6 tem um 1 no meio. E a posição 7 tem um 1 no meio. Portanto, as posições que tem um 1 no meio seriam 2, 3, 6 e 7. Tá? E vamos fazer o cálculo do bit de paridade, o P2, tá? Usando os bits que estão nessas posições. Né? Posição 3, 6 e 7. 2, 3, 6 e 7. Certo? E vamos fazer isso para todos os bits, né? O P1, P2 e P3, para calcular. Vamos fazer um exemplo, acho que fica mais claro como é que isso funciona. Vamos supor então um dado de 4 bits, que seria o 1001. Tá? Então já determinamos para 4 bits que o número de paridades, bits de paridade seriam 3, né? E aí vamos usar a mesma tabela que foi utilizado antes. Tá? Então vamos inserir na tabela os dados. Então D1 é 1, o D2 é 0, D3 é 0 também, e o D4 o 1. Tá aqui então o 1001. Vamos agora calcular o P1, P2 e P3 para completar o código, né, de 7 bits. Bom, primeiro bit de paridade, o P1. Tá? Então deverá verificar quais bits. Tá?
são todos aqueles que têm o 1 na primeira casa, na primeira posição. Então é o próprio P1, né, é a própria casa, a posição 1, e depois a posição 3, depois a posição 5 e finalmente a posição 7. São todos os 4 casos, né, que tem o 1 na primeira casa, né, na casa menos significativa, tá? Então, o bit de paridade para a posição 1, 3, 5 e 7 será, vamos lá, no 7 nós temos o 1, no 5 nós temos o 0, no 3 nós temos 1, já temos dois 1s, assumindo, desculpe, o bit de paridade, adotando a paridade par, né? Então nós já temos 2 bits 1, portanto o bit de paridade deverá ser 0. Tá? O valor do P2, né, paridade 2, são todos aqueles, vai ser feita uma paridade com todos aqueles bits que tem o 1 no meio, né, na posição que tem o 1 no meio. Então é o 3, 6 e o 7, conforme foi visto antes. Tá? Nas posições tem o 1 no meio. Tá? Então, qual seria o bit de paridade? O 7 tem um 1, o 6 tem 0 e o 3 tem 1. Então, 1, 0 e 1 nós temos dois 1s. Portanto, o bit de paridade P2 será 0. Tá? Para a paridade par. Finalmente, o P3, né, a posição que deverá verificar é que tem um 1 na casa mais significativa, né, na primeira casa. Então, é o 4, posição 4, posição 5, posição 6 e a posição 7. Tá? Então, esses são esses 4 bits. No 5, 6 e 7 nós temos 0, 0 e 1, portanto nós temos um total de um único 1. Para ser paridade par, nós precisamos que o P3 seja igual a 1. Tá? Portanto, o P3 será igual a 1. E o resultado final vai ser a composição do D com P. Então, qual o valor final, incluindo o bit de paridade, tá, desse código de 7 bits? Será o 0, 0, 1, que é o D1, o 1 do P3 e o 001 do D2, D3 e D4. Tá? Então, a posição final, o valor final será 001, 1001. Bom, resumindo esse processo, que aparentemente é complicado, na verdade, o que ele está fazendo? Está identificando e calculando o bit de paridade para aqueles bits somente que estão associados à posição. Né? Ele monta, na verdade, um código associado à posição dos bits, de acordo com o código. Tá? Seria a mesma coisa que você codificar, lembrando o exemplo, né, da paridade horizontal e vertical, seria a mesma coisa que você codificar, né, o bit de paridade de acordo com a localização dos bits que você está verificando. Então, a ideia é você ter, no caso está tendo 3 dimensões, em vez de ser uma dimensão simplesmente horizontal e vertical, o que ele está fazendo é codificando as posições de uma forma binária, né, de acordo com a posição binária desses bits, e gerando um bit de paridade para cada um dessas posições. E aí o que acontece? Quando você detecta um erro, há um cruzamento, né, alguns bits, por exemplo, né, o próprio D6, desculpe, o D3, que está na posição 6, está sendo verificado por pelo menos 2 bits de paridades, né, que depende do número de 1s. Se ele tem 2 1s, então está sendo verificado pelo bit P1, desculpe, está na posição 2 na primeira e a segunda posição. Está sendo verificado pelo bit P2 e pelo P3. Tá? Então, como os demais bits dados têm pelo menos 2 bits 1s, tá?
tem pelo menos 2 bits de paridade verificando o valor deles, tá? Então, se houver um erro nesse bit, tá, vai ter uma sinalização em pelo menos 2 bits de paridade. Então, mesmo processo o dos bits que foram utilizados, né, na paridade horizontal e vertical, você tem pelo menos duas paridades checando e localizando o bit com erro, tá? Então, essa é a ideia do código Hamming. Então, para verificação, qual seria o procedimento? Nesse caso, então, nesse exemplo, né, são 3 bits de paridade, então serão 3 verificações, tá? Então, vamos checar cada bit de paridade. Então, checando um por um, o P1, por exemplo, você vai verificar, vai selecionar novamente os bits correspondentes à posição do P1, né, que seria o bit menos significativo, tá? E aí recalcular para eles, né? Então você faz o processo inverso. Em vez de você determinar, você vai calcular qual o valor e verificar se o valor obtido vai bater no valor que está armazenado lá no P1, tá? Então, recalculando para o P1, P2 e P3, tá? E aí, de acordo com o erro, se não houve nenhum erro, vai dar tudo zero, né? Desculpe, tudo zero não, vai bater todos os bits, tá? O que vai acontecer se houver algum erro? Tá? Vai dar pelo menos erro em 2 posições, 2 bits errados, que vai gerar um código. Desculpe, não é 2 necessariamente, pode ser um caso só. Se o próprio bit de paridade estiver errado, vai dar uma única posição. Mas pelo menos vai identificar a localização, né? A partir dos bits errados, vai indicar a localização do bit com erro, porque você está cruzando vários bits de paridade. Então vamos dar um exemplo, né? Voltando ao nosso caso, exemplo anterior, nós vimos que a palavra correta em 7 bits resultou, com os 3 bits de paridade, resultou em 0011001, tá certo? E vamos supor então que o bit do meio, exatamente do meio, tenha um erro, tá? Em vez de 1 foi 0. Então o bit recebido, ou a palavra recebida, o código recebido, passa a ser 0010, né, que é o erro, 001, tá? Bom, então vamos calcular então os bits de paridade. O P1 vai verificar as posições 1, 3, 5 e 7, tá? Já existem 2 uns aqui, né, na figura, na tabela. Então a paridade é correta, né? A paridade dá 0, deu correto. Na segunda verificação, que é o bit P2, vai verificar posições 2, 3, 6 e 7 e constatar novamente que existem 2 uns nesse grupo, portanto a paridade correta, né, é 0. Na terceira verificação, o próprio P3 verifica posições 4, 5, 6 e 7 e existe apenas um nesse grupo. Portanto, a paridade está correta, deveria ser 1, né? Então ele não bateu. Então nós temos o P1 e P2 que bateu e o P3 que não bateu, tá? Se atribuímos o código 0 para os corretos e o 1 para o incorreto, nós temos como final um código, né, referente ao 100. Tá? Veja, o mais significativo no caso começa pelo P3, tá? Porque o P3 é o mais significativo. Então o erro que foi identificado no bit na paridade P3, tá? E o P3 na posição 3, né? Desculpe, o P3 seria o bit mais significativo da posição, e o fato de ter erro você vai sinalizar com um 1. Tá? Não é o valor do bit de paridade, mas se o resultado bateu ou não bateu. Tá? Se bateu é 0, se não bateu é 1. Então a posição, o código final
da posição é o 1, tá? Da terceira verificação, e os demais são 0, porque deu certo, bateu, né, o código. Tá? E a posição 100 é a posição 4 da palavra. Né? Voltando na tabela, a gente percebe melhor aqui. Tá? Então, 4 é a posição 100. Tá? Então, com isso, a gente lê que a posição 4, vamos ver se a tabela é melhor, né? Posição 4, que tem o 0, né? É o errado, tá? Se não é 0, só pode ser 1, né? Então temos como voltar o erro, corrigir o erro, né? Trocando o 0 pelo 1. Então o valor correto passa a ser 0011000. Tá certo? Então essa é a forma do Hamming utilizar essa identificação, né, dos P1, P2 e P3 para localizar o código com erro, o bit com erro. Tá? Então, é só lembrar na paridade horizontal e vertical, tá? No caso foi usado apenas 2 bits, mas o Hamming utiliza mais bits, né, tantos bits quanto houverem de dados. Por que ele precisa de mais bits? Porque ele vai precisar identificar e localizar, né, esses bits. Então ele usa a própria codificação binária da posição para identificar e não só fazer a paridade, né, identificar e localizar. Tá? A própria localização, né, a gente consegue ver quais são os bits que são utilizados para fazer a verificação. Os dados, principalmente, são checados pelos próprios bits, né? A posição faz com que pelo menos duas paridades verifiquem o valor, né, do próprio bit. Tá? Então, com isso, pelo cruzamento de 2, a gente consegue localizar, pelo erro, né, localizar onde está o bit errado. Então é uma codificação inteligente. Tá? Dá trabalho fazer esse código Hamming, mas acho que é fácil de entender, não é muito complicado de entender o que ele está fazendo. Tá? Ele está espalhando os bits de paridade de forma inteligente, né? De forma binária, de forma a cobrir todos os endereços, né? Ou desculpe, as posições dos bits, né? E codificar essas posições dos bits através dos erros localizados pelos respectivos bits de paridade. Tá bom? Mas é isso. O algoritmo de Hamming parece complicado, mas na verdade ele trabalha com ideias e conceitos relativamente simples. Tá? Ele trabalha com espaço binário, dos códigos e cruzamento das verificações para localizar e identificar o bit com erro. Tá bom? Uma outra interpretação do algoritmo de Hamming, da codificação Hamming, é tentar entender sob o ponto de vista do espaço do código, né, que foi a ideia original do Hamming, e é a ideia de distância de código. Vamos fazer um exemplo aqui no papel para vocês terem uma ideia melhor. Imagine então nosso código, né, nosso dado original, que são de igual a 4 bits, né? 4 bits. Então, se o espaço de símbolo é 4 bits, né? Então nós temos 16 valores. Se utilizarmos 4 bits, exatamente 4 bits, né, por cada um dos 4 símbolos, nós temos então a máxima eficiência e a máxima densidade, né? Então nós temos aqui um espaço, 16 valores diferentes, né? Tá aqui os 16 valorzinhos aqui, são 16 posições, né, no meu espaço de código, né? Espaço de código é igual a espaço de símbolos. Eficiência máxima, né? Então a eficiência seria igual a 1, aqui seria a máxima.
tá bom? Agora, qual que é a ideia do Hamming? O Hamming foi aumentar esse espaço original, tá? Então, o que que deu o P? O P, deixa eu só mudar aqui, tá? D, para D igual a 4, nós temos P igual a 3, o total, o espaço total virou 7, né? D mais P, 3, 4 mais 3 deu 7, né? Então nós temos o espaço B maior. Qual que é o espaço B maior aqui? Tá? 2 elevado a sétima é igual a 128. Então passa a ter 128 valores. Muito mais valores. Certo? Bom, desses 128 valores, só 16 estão sendo utilizados. Tá? Então ele escolhe um aqui, outro aqui e assim por diante. Mas onde eu localizo esses 16? Tá? E aí que está a ideia, né, do código, né, de Hamming. Tá? Ele insere o código da seguinte forma, né? Então, ele tem o P1, P2, né, o D1, P3, D2, D3 e D4. Então, ele forma um código onde há uma inserção em posições, né, binárias, tá? Posições associadas a 2 elevado a n, tá? Em posições binárias, tá? Então, qual que é a ideia? No fim das contas, é um espaço. Isso aqui é um espaço bidimensional, mas imagine um espaço binário, né? Um n dimensões binárias, tá? Então tem uma posição virtual aqui, uma outra posição aqui, outra aqui. Ou seja, ele põe essas paridades no meio justamente para que haja um espalhamento uniforme em termos binários, né? Desses valores aqui, desses 16 valores. Vou até marcar aqui os que estão valores sendo utilizados, tá? De tal forma, né, que há um espalhamento uniforme mantendo a máxima distância entre esses códigos. Lembram, né, a ideia de máxima distância? Tá? Então, no caso, por exemplo, de dois valores, né, 0 e 1, lembram? Né, dois símbolos, x e y, por exemplo, em vez de atribuir 0000 e 0001 para o y, cuja distância de código seria mínima, né? Seria somente 1. Opa, deixa eu só colocar para cá, tá? Tá? Essa aqui é a distância mínima, né? Seria um só, tá? Então, para você maximizar, você atribui um código 1111, ou seja, um oposto do outro no espaço, né? No espaço binário, tá? Com isso você garante a máxima distância entre eles. Então a ideia do Hamming, ao trabalhar com essa codificação, foi espalhar esses 16 valores aqui no espaço de uma forma uniforme. Mais ainda, né, ele fez com que a fronteira entre os dois, né, não tenha nenhum bit, na verdade, né, nenhum bit virando um bit, né, alterando um dos bits, nenhum código caia numa fronteira entre eles, tá? Caia sempre de um lado ou de outro dessa fronteira, tá? O que significa isso? Por exemplo, vamos supor que o código aqui do XY, né, seja, vamos fazer um exemplo mais simples, né? O exemplo de 2 bits só. Então isso aqui seja 00, né, e o y seja o 11, tá? Imagine que isso aqui é uma escolha complicada, porque o que acontece se vira um bit aqui, tá? Se um deles vira, né, por exemplo, aparece um código chamado 01, né? Tanto pode ser o x como pode ser o y, tá? É um valor, na verdade, se você olhar em termos de desenho, tá, fica com essa cara aqui, ó. Você tem um valor aqui, que é o x, e tem um outro valor aqui, o y, e tem um valor aqui no meio entre eles, que é justamente, isso aqui é o 00, isso aqui é o 0, justamente é o 01. Tá? Então, você tendo esse problema aqui,
tá, de ter uma fronteira entre eles, com uma única virada, você fica na dúvida se isso aqui é um X, né, que virou um bit, ou então é um Y que teve zerado um dos bits dele. Tá? Então uma distribuição inteligente, né, seria justamente fazer isso. Vamos supor que tem um código aqui para o X, né, tem um outro bit aqui que não é utilizado, a fronteira está aqui, e aqui tem um outro, e aqui está o Y. Tá? E codificar de tal forma, porque se houver uma virada de um bit chegando aqui, você ainda tem certeza que isso aqui está do lado de cá, ou seja, continua sendo um Y. E aqui, né, se o X virar um bit e o código vir para cá, tá, a distância aqui ainda é um bit, ainda você tem certeza que não é o Y, tá, é o X. Tá, eu tenho como trazer de volta, né, esse deslocamento, esse erro aqui para o X. Então eu consigo corrigir. Então a ideia da distribuição, né, dos códigos aqui nesse espaço foi justamente evitar que a fronteira tenha algum código aqui no meio que fique na fronteira, né, entre esses dois valores, tá, é codificado de tal forma para que isso não ocorra. Tá? Então a virada de um bit qualquer vai sempre cair nas respectivas áreas de influência do próprio valor escolhido. Tá bom? Então essa é uma das formas de você interpretar a codificação Hamming. E qual o efeito, né, do espaço, qual a relação entre o espaço de código e a correção dos dados. Tá? Tudo bem? Bom, para finalizar, a gente viu que tanto a detecção como a correção de erros implica em aumentar, né, o espaço de código. Tá? A ideia básica é acrescentar mais bits, seriam bits que não carregam informações, ou seja, vai reduzir a densidade, vai reduzir a eficiência da codificação, mas em compensação vai agregar propriedades, né, vai agregar capacidades e funcionalidades novas, que no caso específico, né, que a gente viu, agregar capacidades de tratamento de erros, detecção e correção de erros, tá bom? Então, a codificação é uma área muito interessante, porque você tem outras propriedades, né, que você, principalmente em criptografia, em outros atributos, né, de codificação, que são agregados a esses códigos de uma forma racional e lógica para adquirir novas propriedades. Tá? Então, só retornando um pouco, né, o que a gente já viu, símbolos, né, é uma transformação, né, de um fato ou de uma grandeza, né, em um registro, né, em um registro para torná-los em dados. Tá? O dado é, na verdade, um registro. Você não tem como criar um dado sem fazer esse devido registro, ou seja, você dê uma devida conversão em símbolos. Então, o código é um tipo de símbolos. Só que o código é um símbolo mais, como se diz, mais preciso, mais exato ou mais bolado, né, bem bolado, justamente com o objetivo de permitir que haja uma determinada propriedade. Tá? Enquanto que o símbolo, né, de maneira geral, não necessariamente tem esse vínculo com a eficiência. Tá? As ideias originais do símbolo vêm do uso humano, né? Ou seja, aquela facilidade que a gente tem para converter um determinado dado num registro. Tá? Então, às vezes é porque é fácil de escrever. Nossas linhas principais do alfabeto foram desenvolvidas pela facilidade, aqueles símbolos foram desenvolvidos pela facilidade da gente poder escrever. Tá? Não adianta, muitas vezes, como a própria língua chinesa, por exemplo, tem uma quantidade de traços grandes que dificulta essa conversão, né, da realidade, né, do dado capturado para um dado registrado. Tá? Então, a ideia é simplificar o processo, né, nessa conversão, não necessariamente preocupado com a eficiência, nem necessariamente preocupado com a densidade da informação. A codificação é um processo diferente, né? Então já é um símbolo projetado, né, de uma forma racional para ter determinadas propriedades. É por isso que normalmente
O código, na verdade, é uma recodificação ou um processo novo de torná-lo símbolo, né? O símbolo original em um outro tipo de símbolo mais inteligente, com mais propriedades, tá? Então isso seria a codificação. Então não se esqueça, código é um símbolo também, só que é um código, um símbolo mais racional, mais enxuto, mais pensado em cima de propriedades. Então a codificação é uma área muito interessante justamente por causa disso, tá? É uma área da matemática, porque você tem propriedades que são inerentes ao código, né? Independente do símbolo, né? Inerente ao código. O sistema de numeração, né? E toda a decorrência, né? Aritmética, né? Em cima do sistema de numeração é decorrente da criação de um código racional, que é o sistema numérico, né? Com muitas outras propriedades, permite soma, subtração, permite as operações aritméticas, né? Coisas que eventualmente outros símbolos, né? Projetados para isso, eventualmente, quer dizer, imagine o sistema numérico romano, que é o exemplo que eu dei na aula extra, né? Tá? É um sistema de representação de valores também, né? Só que não tem aquela propriedade de poder somar, né? Você não consegue somar com facilidade o algoritmo romano, as letras romanas, números romanos, tá? Porque eles não têm a codificação por posição, tá? Então, são coisas que foram sendo desenvolvidas à medida que a civilização humana foi avançando, né? E se tornou universal. Então, nós trabalhamos só com a codificação binária, justamente por ser a base, código elementar, na verdade, né, da informação, que é o bit, tá? E em cima disso desenvolvemos algumas propriedades para vocês terem uma ideia do potencial da codificação. Tá? É uma área extremamente ampla, tá? É uma área muito interessante para se trabalhar, para se entender. Tá? E a computação utiliza essas propriedades. Tá? Então, um código de tratamento de erros não é uma invenção da computação. Tá? A grande parte desses trabalhos vem da área da matemática, né? Que são propriedades inatas, né, desses códigos, e a computação, pela sua capacidade de manipulação, né, tem aproveitado essas propriedades para o propósito da computação. Tá? A observação final aqui é sobre os códigos para detecção e códigos para correção. Tá? Normalmente os códigos para correção, aliás, normalmente não, quase certeza, né, dos casos, códigos para correção exige mais dados, muitas vezes muito mais dados. O exemplo do próprio Hamming, né, que para proteger 4 bits ele tem que acrescentar 3, né, dá um total de 7, quase dobra, né? Mas é melhor do que triplicar, né? Porque uma forma de você detectar erro é você mandar 2 vezes a mesma mensagem, né? Você consegue bater um com o outro, você consegue localizar o erro, certo? Você sabe identificar quais os bits estão errados, mas você não consegue corrigir, né? Porque você só tem 2, tá? Você fica na dúvida se é um ou outro. Para corrigir, você teria que mandar 3 cópias, é isso? E você faz uma votação majoritária, é no mínimo 3, tá? Aí, por votação, você determina, né, qual seria o bit correto, tá? O código Hamming é bem mais eficiente, né? Não precisa mandar 3 vezes, uma vez, quase o dobro, né? Normalmente uma vez e pouco, né? Quase dobro, né? Mas ele não só detecta como também corrige o erro, tá? Mas nem sempre isso é viável do seu ponto de vista prático, tá? Então, quase dobrar as mensagens para você ter uma cobertura. Veja, nenhuma cobertura é 100%, tá? Então vai ter uma cobertura de um erro, né, em cada palavra, né? Tá? Ele detecta uma virada, não detecta 2 viradas, por exemplo, tá? Então, se é suportável ou não, depende da aplicação, tá? É por isso que a grande maioria dos casos, na aplicação da computação, o foco não é na correção, é na detecção. Tá? E dependendo
da aplicação, né? E a aplicação que vai saber se isso é importante ou não, né? O quanto a informação errada ela é importante, tá? É a aplicação que vai determinar essa importância, porque você está no nível de uso, né? Está no nível de informação, está no nível de gerar valor, tá? E aí é a aplicação que vai determinar se aquilo lá precisa ser corrigido ou não, tá? Então, de maneira geral, os códigos de tratamento de erros para aplicação na computação como nível zero é pelo menos a detecção de erros, tá? Pelo menos a detecção, tá? E a grande maioria das vezes não vai ter correção, tá? A não ser que você saiba de antemão que os dados são muito importantes e eu preciso desse atributo de correção, tá? Como é que se corrige, tá? Uma vez detectado o erro, como eu falei no caso do protocolo, você pede uma retransmissão, reenvio daquele dado, né? E aí checa novamente com o código de verificação, né, se houve erro ou não, tá? Então fica a cargo da aplicação determinar qual a importância daquele dado, né, para usar outros procedimentos, outras características ou outros algoritmos para tentar recuperar o dado que veio errado. Bom, e é isso, pessoal. Essa é a segunda e última parte desse sexto tópico sobre tratamento de erros, tá? Então, mostramos nesse tópico o uso interessante da codificação, uma aplicação muito interessante da codificação, né, para ter esse atributo, essa função de tratamento, detecção e correção de erros, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse tópico. Então, até lá, né, até o próximo tópico. E continue firmes, gente.